My Dragon System, capítulo 325, NES não mais. Houve muitas surpresas no evento de hoje, mas a que acabou de acontecer ninguém poderia imaginar. Caindo de joelhos no chão estava Roy. Sempre que via uma pessoa poderosa, ele não conseguia se conter e tentava enfrentá-la. Ao assistir à luta do aluno conhecido como Ness, Roy conseguiu avaliar a força de suas habilidades de fogo. Embora o que Roy estivesse fazendo parecesse imprudente, ele na verdade foi muito cuidadoso em usar a quantidade certa de energia. Ele tinha certeza de que o aluno teria sido capaz de desviar de seu ataque. No entanto, nada disso poderia desculpá-lo agora, pois ele havia feito o que um professor ou qualquer membro da academia nunca deveria ter feito: ele matou um aluno. A avaliação está suspensa por hoje. Todos os alunos devem voltar para as aulas com os professores, ordenou Beth. Espere, disse a boneca de Mia. Enquanto a coisa toda acontecia, Mia observava com os olhos de sua boneca. Ela ainda não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas ainda havia um Ray ao lado dela, o que só poderia sugerir que a isca realmente estava na arena. Mas isso era ruim. Se eles cancelassem a avaliação antes disso, isso também significa que os mestres da torre seriam solicitados a retornar à sua torre. Eu sei que o que aconteceu é trágico, mas o aluno atacou um mestre da torre e quase matou outro aluno, explicou Mia. E quando Roy saiu, ele poderia facilmente ter escolhido não atacar, mas parecia que o aluno Ness escolheu lutar por conta própria. Roy será punido por suas ações, mas por agora, devemos continuar o teste para os alunos restantes. Beth olhou para Roy, que se ajoelhou no chão, então se virou para Des, que estava sendo curado por um mago branco, mas parecia que logo estaria de volta ao auge sem problemas. O teste deve continuar, mas Roy não será mais um juiz nas próximas partidas. Um anúncio oficial será feito ainda hoje. Na história da Holland, algo assim nunca aconteceu. Havia ocasiões em que um aluno se machucava gravemente e talvez perdesse alguns membros, mas eles tinham uma maneira de consertar esses problemas. Mas uma vez que um aluno estava morto, acabou. Nora e Kaito ficaram com o coração partido com o que viram. Embora não falassem muito com Ness, ainda o consideravam um amigo querido. Max, por outro lado, sentiu que algo estava errado. Ele conheceu a verdadeira força de Ray depois de vê-lo enfrentar o Guardião da Sombra. Não havia como ele morrer tão facilmente. Era essa a maneira de Ray se despedir de todos? Dessa forma, não haveria mais nenhum registro do aluno conhecido como Ness agora. Mia e Ray tinham acabado de entrar no primeiro andar da torre. Havia 2 guardas estacionados do lado de fora, mas assim que Mia lhes deu uma tarefa, eles saíram rapidamente, e Ray foi capaz de entrar furtivamente com Van nas costas. Bliss, que estava seguindo eles entre as casas e ficando a uma distância segura por trás, agora tinha que fazer uma escolha. Se ela fosse para a torre, estava claro que ela seria vista. Um debate interno começou, para dedurá-los a um dos outros, mas era de um mestre da torre de quem ela estava falando. As únicas pessoas que tinham autoridade para fazer qualquer coisa por ela eram os outros mestres da torre. Pouco antes de Ray entrar no edifício, ele parou do lado de fora e disse: "Você está vindo ou não?" A julgar pelas palavras de Ness, ele sabia que Bliss estava seguindo o tempo todo, mas escolheu não dizer nada e continuou a se dirigir ao seu destino. Então, quando ela olhou para onde os dois estavam, ela percebeu que eles estavam na frente da torre de Beth. Eles estão aqui para ver o ser divino? Foi a única coisa que eles conseguiram pensar. A questão agora era se eles estavam aqui para destruí-lo ou não. Mas pensando em como Ness os protegeu contra a sombra antes de serem teletransportados e todas as coisas boas que ele fez por Van, ela não podia acreditar que ele era uma pessoa má. Ela saiu de seu esconderijo e correu em direção à torre. Quando ela entrou, viu que Mia estava lançando um olhar estranho para Ness. Quando Mia olhou por cima do ombro, ela pôde ver um pequeno sorriso no rosto de Ness. "O que você fez? Você sabe que Roy pode perder sua posição como mestre da torre por isso, certo?" Pela primeira vez, o Ray ao seu lado havia falado com ela. Ele foi muito precipitado. Primeiro, ele atacou um dos membros do Asas Carmesim que estava apenas tentando me proteger. Então ele tentou me atacar ele mesmo. Ray ainda estava chateado com o fato de Roy ter machucado Jack na primeira vez que se conheceram. E ele ainda por cima, não se desculpou por tê-lo atacado. Se Jack ou ele mesmo estivessem mais exaustos,
ele poderia tê-los matado. Essa foi a maneira de Rey não só deixar a academia, mas também punir Roy. Desde quando Roy começou a atacar você? Ela disse com um olhar confuso no rosto. Não havia mais necessidade de Rey esconder sua aparência. Agora que os outros pensavam que ele estava morto, se alguém visse alguém parecido com Ness agora, isso também estragaria seu disfarce. Lentamente, sua aparência começou a mudar. A cor de seu cabelo passou de preto para vermelho, enquanto suas características faciais e corpo foram ligeiramente alterados. Sua antiga forma humana havia retornado, mas ainda com suas características de dragão ocultas. Rey ainda não estava preparado para mostrar isso a ninguém. Mia deu alguns passos para trás depois de ver essa transformação estranha, e Bliss também. Mas finalmente para as duas, tudo estava começando a fazer sentido. A razão de Bliss não ter visto Ness quando eles foram para o continente das sombras era porque ele estava com eles o tempo todo. E isso explicou a sensação de familiaridade que ela sentiu ao ver Rey. E Mia finalmente entendeu que eles nunca enviaram uma criança para cumprir as ordens do Asas Carmesim. O próprio líder estava envolvido. Venha, vamos, disse Rey.